Você já se sentiu desanimado por fazer uma oração com todo o seu coração e mesmo assim sentir que ela não passou nem do teto? Muitos cristãos vivem essa luta, eles fazem jejum, se dedicam, choram diante de Deus, mas parece que existe uma parede invisível que impede a resposta de chegar. E então eles começam a se perguntar: o que será que estou fazendo de errado? Será que Deus não está me ouvindo de verdade? Mas o que talvez muita gente não perceba é que o problema não está no quanto você fala alto, nem na força da sua emoção, mas sim nas palavras que você usa para conversar com o Pai. Existem alguns termos que, mesmo parecendo humildes e certos, podem tirar a força da sua oração e fechar a porta da sua bênção. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar as 3 palavras que você precisa tirar agora mesmo do seu jeito de orar. Você vai descobrir o segredo espiritual por trás disso e aprender como transformar sua conversa com Deus em orações cheias de autoridade que Ele tem alegria em responder. Então, vamos começar. A primeira palavra que precisamos tirar do nosso dicionário de oração, e que talvez seja a mais comum, é a palavra se. Pense bem, quantas vezes oramos assim: Senhor, se for da Tua vontade, cura essa doença, ou Deus, se o Senhor puder, me ajude a resolver este problema. À primeira vista, essa parece ser a linguagem da humildade, uma forma de entrega total a Deus. Mas o que essa suposta humildade mostra de verdade sobre o nosso coração? Na maioria das vezes, esse si não nasce de uma alma entregue, mas de um espírito que duvida do poder e do caráter de Deus. Quando usamos o se sem entender o que Deus já deixou claro na palavra, é como se estivéssemos orando no escuro. É como dizer: Deus, eu não sei se o Senhor quer ou pode fazer isso, mas vou tentar a sorte. A Bíblia é muito clara sobre como a dúvida enfraquece a nossa oração. Veja o que o apóstolo Tiago nos alerta no capítulo 1, versículos 6 e 7. Ele diz assim: mas quando pedirem, façam-no com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, que o vento sopra e leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que receberá coisa alguma do Senhor. Agora pense bem nisso. A palavra de Deus está dizendo que uma pessoa que ora com dúvida não deve nem pensar que vai receber alguma coisa do Senhor. É simples assim. A dúvida anula a oração. Ela é o oposto da fé, e a fé é a única linguagem que move o céu. Nesse momento você pode estar pensando: mas pastor, o próprio Jesus lá no Getsêmani orou dizendo: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. E é verdade. A grande diferença é que o si de Jesus não vinha da dúvida, mas da entrega completa. Ali no Getsêmani, vemos a angústia da sua natureza humana diante da dor do sacrifício, mas vemos também a entrega perfeita do seu espírito à vontade do Pai. O si dele dizia: meu corpo está sentindo, mas meu espírito vai obedecer. A prova disso vem logo em seguida quando ele diz: contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Ele não duvidava do plano, ele se entregava a ele. O nosso problema é usar o se para questionar a bondade e o poder de Deus. Nós duvidamos se Ele realmente quer nos abençoar, curar e livrar. E isso vai contra as promessas que o próprio Jesus nos fez. Em Marcos, capítulo 11, versículo 24, Cristo nos ensina a orar com certeza. Ele disse: por isso lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Olha isso, irmãos, Jesus não disse: creiam que talvez vocês receberão. Ele disse para crer que vocês já receberam. É uma fé que toma posse da bênção antes de vê-la. A promessa de Jesus é uma garantia, não uma possibilidade. E essa forma de pensar nos leva diretamente para a segunda palavra que precisamos tirar das nossas orações, a palavra talvez. Essa palavra é sorrateira, pois nem sempre a dizemos em voz alta, mas ela envenena o espírito de muitas orações. É a atitude de quem pensa: talvez Deus me ouça, talvez a minha causa seja importante para Ele. Irmãos, o talvez é a linguagem de quem não confia no caráter de Deus. E isso é muito sério. Orar com talvez no coração é duvidar que Deus é bom, fiel e poderoso. A Bíblia nos dá um ensinamento muito claro para destruir essa forma de pensar. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, o escritor diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso significa que o caráter de Deus não muda. Sua bondade não muda com o dia.
Se Ele é o mesmo, sua resposta é sempre fiel à sua palavra, não um talvez. Já Hebreus capítulo 11, versículo 6, a palavra é ainda mais forte quando diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Uma oração que carrega a possibilidade do talvez é uma oração sem fé. Se não tem fé, não agrada a Deus e, por isso, não alcança o coração dele, nem move seu poder a nosso favor. Imagine um filho que chega para seu pai, que é um pai bom e amoroso, e diz: Pai, talvez você me ame o suficiente para me dar o que comer hoje. Essas palavras quebrariam o coração do pai, porque mostram uma total falta de confiança. É assim que isso chega aos ouvidos de Deus quando oramos com um espírito de talvez. Você se lembra da resposta de Jesus ao pai que pediu: Se podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Jesus corrigiu aquela dúvida na mesma hora dizendo: Se podes, tudo é possível para aquele que crê. Você entende agora? O limite não está no poder de Deus, mas na nossa fé. Deus não trabalha com talvez, Ele trabalha com a certeza da fé. E essa verdade nos leva à terceira e mais destrutiva palavra que um crente pode usar em oração: a palavra indigno. Quantos de nós já dissemos: Senhor, sei que sou um pecador, sou falho, sou indigno de te pedir qualquer coisa. E novamente, essa parece ser a linguagem da verdadeira humildade, um reconhecimento da nossa situação. Mas pense bem, quem é que ganha alguma coisa quando um filho de Deus se declara indigno? De onde vem de verdade essa voz de acusação? Espiritualmente, esta é uma das declarações mais perigosas que um crente pode fazer. A verdadeira humildade não é se declarar indigno, mas reconhecer que éramos indignos e que o sacrifício de Cristo nos tornou dignos. A Bíblia mostra em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, a principal tarefa de Satanás. Ele é chamado de o acusador de nossos irmãos, aquele que os acusa diante de Deus dia e noite. O trabalho do inimigo é apontar nossas falhas, tentando nos convencer de que não somos dignos do amor do Pai. Sendo assim, quando você ora dizendo "eu sou indigno", você está validando a acusação dele. E isso é uma ofensa grave ao sacrifício de Jesus. A palavra de Deus nos dá uma nova identidade. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que não existe condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Se não existe condenação, o rótulo de indigno foi arrancado da sua vida. Nossa dignidade para chegar a Deus não vem do nosso comportamento, mas do sacrifício perfeito de Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 10, também nos garante: pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Imagine um homem rico que adota legalmente uma criança de rua. Ele lhe dá seu sobrenome, roupas novas e todos os direitos de filho. Mas no dia seguinte, a criança continua se escondendo e comendo restos, dizendo: Pai, eu sou indigno de sentar à sua mesa. Qual mensagem essa atitude envia ao coração do pai? Ela comunica rejeição. Ela pisa no presente da adoção e desonra o amor que o fez filho. É uma ofensa ao lugar que lhe foi dado. É o que fazemos quando nos chamamos de indignos. Nós fomos adotados e temos o direito de sentar à mesa com o Pai, porque Jesus nos deu esse direito. Então, meus irmãos, as palavras têm poder. O se planta a dúvida. O talvez questiona o caráter de Deus. E o indigno concorda com o acusador e despreza a cruz. E agora, como devemos orar? Com a autoridade que ganhamos em Cristo. Não com arrogância, mas com a confiança de um filho que conhece as promessas do Pai. Em vez de orar, se for da tua vontade me curar, ore com base na palavra. Pai, a tua palavra diz em Isaías capítulo 53, versículo 5, que por suas feridas fomos curados. Por isso, eu recebo a minha cura agora, em nome de Jesus. Em vez de pensar: talvez Deus me ajude a pagar essa conta, diga: Senhor, a tua palavra garante em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, que esse mesmo Deus que cuida de mim suprirá tudo o que eu preciso da riqueza de sua glória que nos foi dada em Cristo Jesus. Eu confio em ti como meu provedor e te agradeço pela provisão. E em vez de se aproximar dizendo: eu sou indigno, aproxime-se pela fé. Pai, eu te agradeço porque o sangue de Jesus me tornou digno de entrar na tua presença. Por isso, venho com ousadia ao teu trono para receber a graça que preciso.
Você consegue ver a diferença? Uma oração que nasce da dúvida é uma oração sem força, mas uma oração que parte da palavra, da fé no caráter de Deus e da nossa identidade em Cristo é uma oração de autoridade que Deus tem prazer em responder. Que a partir de hoje, sua vida de oração seja transformada. Abandone todos os vocabulários de dúvida e abrace a linguagem da fé, porque o nosso Deus não é um Deus de se ou de talvez. Ele é o Deus do sim e do amém em Cristo Jesus. Se esta mensagem abriu seus olhos espirituais, não guarde essa verdade para você. Existem muitos irmãos e irmãs, talvez na sua própria família ou círculo de amigos, que estão presos em orações de dúvida sem conseguir avançar. Então compartilhe esta mensagem e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.